Eu, como cristão homossexual, não acredito na teologia inclusiva. Logo, eu sou o cristão que afirmo que um casamento entre dois homens ou duas mulheres que se consideram cristão é algo abominável perante os olhos do Senhor. Que eu fui num restaurante com um rapaz que era de outro estado e ele veio pro Rio e quis se encontrar comigo. Eu não entendi muito qual era o propósito, mas em tudo eu tô sempre muito aberto a novas experiências, a novos pensamentos, que ele é de igreja inclusiva, e ele me trouxe muitas questões. Uma das primeiras coisas é reforçar que não se dá para fazer teologia, que é o estudo da Bíblia, com ausência de textos que tem nela. Nós entendemos que Jesus Cristo, ele é a lei, ele é a Bíblia, ele é o verbo. O que Jesus Cristo falou sobre o casamento de um modo geral? Nada. Jesus ele só colocou um ponto de advertência a respeito de uma prática pecaminosa que pudesse ter dentro do casamento e que Deus não aprovava, que no caso é o adultério. Tem muitas pessoas que se apoiam naquele argumento de que, mas o Antigo Testamento ele só funciona se Cristo reforçou sobre no Novo Testamento. Quando, na verdade, Cristo ele nunca anulou o Antigo Testamento. Ele nunca anulou as leis de Moisés. Algumas coisas que ele fez foi reformular, reensinar que o método que estava sendo usado para praticar a lei estava errado. Assim como ele já nos ensina a sempre se retirar de uma multidão para estar a sós com Deus. E aí o Pai, que nos vê em secreto, ele nos honra em público, mas nos honra em público por quê? Porque no secreto ele renova o nosso entendimento para que a gente não passe vergonha no nome dele em público. Muitas pessoas também usam de exemplo a amizade de Davi e Jonatas. Só que a gente não pode inventar o que não está no texto. A Bíblia deixa claro que a alma deles sim se ligaram, que Davi amou sim Jonatas mais do que o amor que ele tinha por todas as suas mulheres. E isso é algo comum para nós seres humanos, porque Davi ele não tinha só uma mulher. Quando Jonatas chega na vida de Davi, era uma amizade que ele nunca teve, a alma dele se ligam, o amor que ele tem pelo seu amigo transcende o amor comum que ele tinha por mais de uma mulher. Então isso não fala sobre Davi ser gay e querer substituir alguma esposa por algum homem. Isso fala sobre Davi ele ser bem resolvido nas suas áreas e nas suas prateleiras e aguçar o seu amor, o seu cuidado, o seu tempo para quem ele quiser. Fui questionado também sobre a passagem, que diz que o centurião ele pede uma cura para o seu servo, alegando que era incomum o amor que ele muito teve por aquele homem e que ele manifesta que a casa dele era indigna de receber a Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, aonde no texto é afirmado que esse centurião ele era casado com outro homem? Em determinado momento da nossa conversa, a gente chegou no ponto essencial que o Espírito Santo selou no meu coração e me trouxe paz sobre o pensamento que eu tenho em relação a isso tudo. É muito fácil você ser um pastor de igreja, você ser um líder espiritual e você ser casado com outro homem, você ser aí LGBT, e você se deitar com essa pessoa e você acreditar que você não está cometendo uma libertinagem ou você não está praticando a fornicação porque você está dentro de um casamento. E a gente precisa bater na tecla de qual é o respaldo que você tem para se sustentar dizendo que Deus abençoa o seu casamento. Que Jesus te ama, não tenha dúvidas, você tem respaldo para isso. Agora que Jesus concorda, qual é o texto? Qual é o exemplo bíblico que se tem para que de fato você tenha esse respaldo em mãos? Não é contra mim. Não é contra o preconceito de um heteronormativo que julga você e o seu casamento. Não é contra um religioso, mas é contra Satanás. É ele que acusa os escolhidos de Deus de dia e de noite. E aí quando nós nos aliançamos dentro de uma situação na qual nós não temos respaldo bíblico, que é a boca de Deus, é a voz de Deus, para se sustentar e dizer: aqui eu tenho paz, aqui o inimigo não entra, aqui o inimigo não toca, porque eu estou de acordo com a palavra de Deus, infelizmente esse respaldo não existe. Guilherme, mas é o amor. Eles estão se unindo em amor, eles estão se casando em amor, porém sendo juízes de maus pensamentos. Porque quando você que frequenta a igreja inclusiva deles decidir ter um relacionamento, por exemplo, não monogâmico e colocando na conta do amor, mas eu tenho a capacidade de amar duas pessoas, por que eu não posso ter um casamento a 3? Eles vão te condenar e dizer que você está indo contra a doutrina deles. Mas por quê? Porque não se tem um respaldo bíblico que de fato apoie esse seu casamento não monogâmico. E aí eu pergunto, então qual é o respaldo bíblico que se tem para se apoiar um casamento homossexual, um casamento LGBT?
Eu digo isso como bissexual com muito respeito e amor pela sua alma e pela sua vida. Se você de fato fizer essa escolha de ter esse tipo de casamento, que você seja amado por Deus, que você seja cuidado por Deus, mas que nós venhamos nos atentar para a verdade de Deus. A graça, ela existe e naquele grande dia nós seremos respaldados pelo sangue de Jesus. Não é por mérito, mas a Bíblia deixa claro que nós somos feituras suas, criado para as boas obras. E se esse casamento não for uma boa obra? E se essa prática de fornicação realmente for verídica? Até porque existe textos que falam sobre um homem que se deita com outro homem, uma mulher que se deita com outra mulher. E se Deus estiver nos chamando para uma teologia protestante, não para uma teologia inclusiva? Se você crê em Jesus Cristo, na sua graça, no seu perdão, você já está incluído. A grande questão é, você protesta contra o seu adversário que te acusa, com o seu vitimismo e a sua inclusão, ou com a verdade do evangelho? Guilherme, mas você não é bissexual e você não tem as suas quedas, você também não tem as suas práticas pecaminosas. Eu cometo pecados, mas eu não me alianço com nenhum dos meus pecados. Eu extermino todos eles no sangue de Jesus Cristo, no seu perdão. E Satanás não tem nenhum respaldo em algum pecado que eu cometa pelo fato de eu não pedir perdão por esse pecado, porque eu acrescentei e inventei que biblicamente, na ausência de texto, Deus me apoia naquela prática. A Bíblia é muito séria quando ela afirma: ai daquele que acrescentar ou retirar algo da lei desse livro. O que está aqui já é completo e suficiente para nos levar à salvação. Só que muitas das vezes o meu ego me leva ao dilema maligno, que é acreditar que a salvação não é o suficiente. O suficiente é eu ter a aceitação do meu próximo aqui na terra. É eu ser visto como santo e perfeito, como aquele que não está no erro só pelo simples fato de ser casado.